E aí galera, beleza? Professor Otto, e hoje vamos atacar de América Inglesa. Rapaziada, a gente viu que no processo de expansão marítima, Portugal e Espanha buscavam chegar às Índias. Portugal buscou chegar às Índias contornando o continente africano, né? Dando a volta aqui pelo continente africano. Os espanhóis, como saíram depois, tentaram chegar às Índias navegando para o Ocidente para chegar ao Oriente e esbarraram na América, começando então a colonização do continente americano. Um pouco mais tarde, no final do século XV, né, e no início do século XVI, quem vai estar se lançando ao Atlântico também são os ingleses, os franceses e os holandeses. Só que aí o que acontece? As rotas para chegar às Índias, contornando o continente africano, já estavam dominadas pelos portugueses. Cruzando o Estreito de Magalhães aqui por baixo da América do Sul e chegando nas Índias, já era dominado pelos espanhóis. Então o que os ingleses buscaram fazer? Os ingleses tentaram subir, atravessar pelo Atlântico Norte, né? Tentar subir aqui e passar, só que ali a gente sabe que é impossível. Então o que aconteceu, pelo menos para um barco que não tem quebrador de gelo, né? Uma caravela no século XVI atravessar o Atlântico Norte, lá, o Polo, não vai rolar, né? O que acaba acontecendo então? Eles não conseguem essa passagem, mas eles acabam nessa, você pode ver essas linhas amarelas aqui de cima, são as viagens dos ingleses e dos franceses no final do século XV, começo do século XVI, certo? Então eles não vão conseguir a passagem, mas vão acabar descobrindo terras ao norte, certo? E durante o reinado da rainha Elizabeth I, a filha de Henrique VIII, né, o cara que faz a reforma anglicana, e durante o governo de Elizabeth I, o mercantilismo inglês ganha bastante força, ela faz uma profunda modernização de sua esquadra, consegue vencer, lembra que a gente discutiu isso nas aulas anteriores? Consegue vencer a armada invencível dos espanhóis e se torna soberana dos mares. A partir daí, então, os ingleses vão começar a fazer tentativas de colonizar a região norte. A primeira tentativa efetiva de colonização se deu numa colônia chamada de Virgínia, no final do século XVI, só que fracassou. Ela só conseguiu ser fundada de fato no ano de 1707, né, quando um grupo de peregrinos vai chegar aqui e vai fundar a primeira colônia norte-americana, a primeira colônia inglesa em território americano. É interessante que você perceba que Virgínia foi o nome dado em homenagem a Elizabeth, né, porque era a rainha virgem, Virgínia vem daí, certo? Bem, posteriormente, a gente tem que lembrar, cara, o que estava rolando lá na Europa, né? Qual era o contexto? O que estava vigorando na Europa? Na Europa, na época, a gente estava passando por um processo aí de cercamentos, né? E esses cercamentos faziam com que muitos camponeses fossem expulsos de suas terras, chegassem na cidade e não conseguissem trabalho. Ao mesmo tempo que esses cercamentos estavam rolando, que os cercamentos, você acha que só tem lá na Revolução Industrial, mas não, né? Quem começa com cercamentos de fato é a rainha Elizabeth I, né? E outra questão, as perseguições religiosas também na Inglaterra eram muito complicadas. Então, tanto a galera que estava fugindo das perseguições religiosas, quanto a galera que foi expulsa dos cercamentos, acaba indo para a América tentar uma nova vida, tentar uma vida mais afortunada do que aquela vida desgraçada que eles estavam levando na Inglaterra. Maravilha, rapaziada? Agora percebam aqui o seguinte, na colonização da América, a gente vai ter uma diferenciação bastante grande, tá? Quando a gente vai ter de fato a chegada, né, e a formação de uma colônia apta para receber essas pessoas que estavam vindo? A partir de 1620, com a fundação de uma colônia chamada Plymouth, que essa colônia vai dar origem, né, ao que nós chamamos hoje de estado de Massachusetts. Fala inglês que é uma maravilha, né, raça? Ó, aqui do Ribeirão da Ilha, coisa linda, nós somos bons no inglês. O que acontece aqui é o seguinte,
essa colônia vai trazer os primeiros comerciantes, artesãos e tal, e vai dar origem ao que a gente chama de Nova Inglaterra, né? E vai ser o porto de chegada. Acontece que essas colonizações elas eram feitas ou por indivíduos ou por companhias colonizadoras. E essas companhias colonizadoras e esses indivíduos que iam fundando essas colônias no litoral atlântico do que hoje é os Estados Unidos, faziam isso visando o quê? Visando lucro. E essa busca por lucro vai fazer com que nos Estados Unidos nós tenhamos duas formas de colonização bem diferentes. Vamos dar uma olhadinha. O que vai acabar acontecendo? O norte tinha um clima muito próximo, que são essas colônias aqui, né? As colônias do norte, elas tinham um clima muito próximo ao clima da Inglaterra. Então não valia a pena produzir nada nessa região que não se pudesse produzir na Inglaterra. Então como é que as companhias colonizadoras tentaram tirar lucro nessa região? Vendendo terras e trazendo colonos. Fundou-se aqui então o que nós chamamos de uma colônia de povoamento, com utilização de mão de obra livre, que passou muitos perrengues, mas que depois que conseguiu formar, né, um comércio interno e brincando de um comércio triangular aqui, vendendo peles para Cuba, trocando por açúcar, levando lá para a África, trocando por escravo, trazendo esses escravos e vendendo nas colônias do sul, né, esse comércio triangular aí envolvendo as Antilhas, envolvendo a África, as colônias do norte conseguiam se desenvolver, né, ganhar alguma grana. E é legal entender também que nessas colônias de povoamento não incidia o pacto colonial. E elas podiam, então, desenvolver manufaturas. Então, o desenvolvimento de manufaturas, com o surgimento desse comércio interno, com o desenvolvimento desse comércio triangular, deu às colônias do norte um grande desenvolvimento. Já as colônias do sul, a coisa foi diferente. Por quê? Porque o clima é um clima subtropical. Nosso clima aqui, né, no Brasil também, propício para a criação de produtos que não conseguem ser produzidos na Europa. Então, nas colônias do sul, por causa do clima, foi estabelecido o que nós chamamos de colônias de exploração. E aí a colonização é muito parecida com o que a gente viu aqui no Brasil, no sistema de plantation. Vamos lembrar qual é o sistema de plantation? Monocultura, latifúndio, mão de obra escrava, visando mercado exterior. E quais os produtos principais que eram produzidos nessas colônias do sul? Eram o tabaco, o arroz, o indigo e o algodão. Maravilha, rapaziada! Essas colônias foram administradas também de uma forma diferente do que a gente viu no Brasil, que nós temos um governo, né, um governo geral que vai administrar a colônia inteira. Essas colônias eram administradas de uma forma mais independente, obviamente com a grande supervisão de toda a colônia, era supervisionada pela coroa, mas eram as companhias colonizadoras que mais ou menos organizavam essas colônias, tanto as do norte quanto as do sul. E como vai ser o processo de independência disso? Daqui a pouquinho a gente vai discutir isso, depois de ver o iluminismo. Valeu? Era isso que tínhamos para hoje e um grande abraço. Até a próxima.